Oi, Rafael, continuando. A gente estava na história bíblica, passamos o Éden, né? Chamando a atenção da primeiro rebelião do anjo guardião do Éden. Segunda informação, que o anjo guardião do Éden é príncipe de Tiro. Tiro, cidade no Líbano. São duas informações. A gente passou, né? Lendo a história bíblica, a gente passou por essas duas informações. Vamos guardar ela com muito carinho, porque essa história do príncipe de Tiro, ela vai se combinar com o príncipe da Pérsia, que a gente vai ver mais à frente lá no livro de Daniel, né? Então tem o príncipe de Tiro, tem o príncipe da Pérsia, né? Jesus fala dos poderes e autoridades, e agora a gente tem uma informação mais minuciosa de que o príncipe de Tiro era um anjo querubim guardião do Éden, né? E que se rebelou contra Deus. Vamos à frente. Na história bíblica, eu queria passar o Gênesis capítulo 5, versículo 24, onde ele vai falar assim, sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Opa, uma pessoa arrebatada. O sétimo, na sequência de Adão, em Gênesis capítulo 25, é dito que era uma pessoa que andava com Deus e que foi arrebatado por Deus. Bacana. Quando chega no livro de Judas, lá no final da Bíblia, o penúltimo livro, né, o livro antes do livro de Apocalipse, o livro de Judas, que é um capítulo só, no versículo 14 vai dizer assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Ora, Judas, né, na epístola de Judas, está chamando Enoque de profeta, né? Então a gente tem a informação de que Enoque andava com Deus e foi arrebatado por Deus. A gente tem a informação de que Enoque profetizou acerca dos ímpios, né? Bom, temos essas duas informações. Nos manuscritos do Mar Morto, os livros de Enoque, fragmentos dos livros de Enoque foram encontrados, né? Os fragmentos de Enoque, eles confirmam, né, que na comunidade essênica, esses livros, no período de Jesus na Terra, eram considerados, né, relevante literatura judaica. Esses livros fazem parte do cânon da Igreja Cristã da Etiópia. Então, eu tenho o manuscrito do Mar Morto, eu tenho a Igreja da Etiópia, que chancelam, digamos assim, um livro que não está na nossa Bíblia. Ok, ele não faz parte do cânon da nossa Bíblia, mas ele traz alguma informação que me ajuda a entender o que aconteceu com qual é essa profecia de Enoque, qual é a história dele ter sido arrebatado. Sim, ele é perfeitamente síncrono com essas duas passagens bíblicas. A história tem 3 livros de Enoque, mas focando no livro 1, o primeiro livro de Enoque, ele basicamente fala da história dos Watchers, né, dos anjos que se rebelaram, que tinham como missão, né, zelar pela humanidade, né, olhar pela humanidade, e se rebelaram. E a história do livro de Enoque conta que 200 anjos, né, se juntaram intencionalmente, sabedores de que estariam pecando contra as leis de Deus,
decidiram descer para a terra, tomar mulheres para si. Ou seja, essa história, ela é completamente avalizada. Essa história que é contada lá em Enoque, no primeiro livro de Enoque, ela é completamente avalizada pelo que é escrito em Gênesis 6. Um textozinho que eu vou ler, ainda não fiz a leitura não. Deixa eu ler Gênesis 6 pra gente. Gênesis 6, de 1 a 8. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néflins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O que eu queria chamar a atenção aqui? Que ele fala então desses filhos de Deus que vieram habitar com tiveram filhas com as filhas do homem.